Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos resolver esta questão e estudar um pouquinho sobre arranjo. Bora comigo descobrir. Antes de começar, queria já pedir o seu like, se inscreva também no canal para não perder nenhum vídeo. A questão que a gente vai trazer aqui hoje é a seguinte: Homer e mais 9 amigos vão participar de uma corrida. Qual a quantidade de pódios que podem ser formados? O conceito matemático que você precisa conhecer para solucionar esse problema é o arranjo. Aqui no canal nós já fizemos outros vídeos sobre o assunto de análise combinatória. Então, nós fizemos vídeos de fatorial, permutação simples e com repetição e também de combinação simples. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o arranjo simples. E o arranjo, ele é utilizado quando queremos formar grupos menores dentre uma certa quantidade de elementos e que diferem apenas pela ordem, ou seja, sempre que envolve uma situação de cargo, colocação ou algum sorteio em que a ordem importa, eu preciso usar arranjo. Então, o arranjo e a combinação, eles são bem parecidos. Mas no arranjo, a gente considera todos os agrupamentos que podem ser formados, inclusive aqueles com a repetição. No caso desse problema, nós temos 10 amigos, 10 pessoas, Homer e mais 9 amigos, e um pódio, que só pode ser ocupado por 3 pessoas. E aqui, o que é importante você lembrar nessa situação? Que se eu tiro o terceiro lugar, não é o mesmo que eu tirar o primeiro lugar, nem o segundo lugar. Então, o mesmo trio que formar o pódio pode formar esse pódio de diferentes maneiras, já que a pessoa que tira o primeiro lugar também poderia tirar o segundo ou o terceiro. E é por isso que a gente usa arranjo nesse tipo de situação. Então, agora eu vou colocar a fórmula para você determinar o arranjo simples e depois a gente vai resolver a questão. Então, assim como na combinação e até no exercício de permutação, a gente coloca a letrinha, no caso aqui a de arranjo, N e P. Então, N é sempre o total de elementos. E P é sempre o agrupamento que eu quero fazer. Então, nesse caso, como é o pódio, eu quero de 3 em 3. Eu poderia ter uma situação de 4 em 4, de 5 em 5. Então, esse vai ser o meu P, de quanto em quanto que eu vou agrupar. E a formulazinha, que também é muito parecida com a da combinação, é n fatorial e no denominador n menos p fatorial. N elementos tomados P a P. Aplicando essa fórmula agora na nossa situação problema. Nesse caso, então, Homer e mais 9 amigos, são 10 pessoas, então o N vai ser 10. E eles vão formar um pódio, então eles vão ser agrupados sempre de 3 em 3, portanto o P vai valer 3. E aí, aplicando a formulazinha, arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3, vai ser 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Aqui eu vou repetir o 10 fatorial e resolver a parte de baixo, 10 menos 3, 7 fatorial. E aí, como a gente já fez num vídeo anterior essa simplificação, eu vou abrir aqui o 10 fatorial até chegar no 7 para poder simplificar. Então, agora que apareceu o 7 fatorial nos dois, eu cancelo e aí é só resolver. 10 vezes 9, 90 vezes 8, 720. Então, nesse caso, podem ser formados 720 pódios se eu tiver 10 pessoas participando. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor, então, qual que é a diferença entre arranjo e combinação, para não ficar mais na dúvida quando tiver que resolver uma situação dessa. Então, aqui a gente trouxe um problema muito parecido, e a gente vai identificar, então, qual é essa pequena diferença que vai fazer você decidir entre arranjo ou combinação. Então, diz assim: Homer e mais 9 amigos vão jogar boliche em trios. Qual a quantidade de trios distintos que podem ser formados? Nesse caso, será que eu tenho que considerar todos os trios ou somente aqueles que não se repetem? Porque se eu vou fazer um trio com meus amigos, tanto faz quem vai ser o primeiro, o segundo ou o terceiro escolhido. Porque lá na hora de jogar não vai fazer diferença. Então, quando lá no meu exercício eu tenho que agrupar e não quero nenhuma repetição, eu vou considerar uma vez apenas cada agrupamento, então eu vou fazer uma combinação. Agora, nesse caso, que forma um pódio, que tem uma colocação, que cada um ocupa um lugar específico, a repetição vai fazer diferença, porque
Eu tenho que considerar todas as posições que o trio vai assumir, cada um no seu lugar, né? Então, nesse caso aqui, nesse segundo exemplo, a gente vai usar combinação, porque eu não quero nenhuma repetição nos meus agrupamentos, eu só quero formar trios. São 10 pessoas e eu quero formar trios. Então, relembrando aqui a fórmula da combinação, a ideia é a mesma, então, N elementos tomados P a P, N é o total de elementos e P os agrupamentos que eu quero fazer. E aí, qual é a diferença entre a fórmula do arranjo? A gente coloca um P fatorial aqui e aí o N menos P. Nesse caso, a gente tem os mesmos valores. O N vale 10 e o P vai valer 3. Então, eu vou fazer combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. 10 fatorial, 3 fatorial e 10 menos 3 fatorial. Então, a diferença entre o arranjo e a combinação na fórmula está aqui. A gente coloca esse 3 fatorial justamente porque assim a gente consegue dividir pelos agrupamentos, por todos os agrupamentos possíveis, as repetições que trocam somente de ordem, e assim a gente elimina essas repetições e tem somente os resultados que são distintos. E aí a gente vai fazer 10 fatorial, 3 fatorial e 7 fatorial. Eu vou abrir o 10 até chegar no 7 para cortar. Então, 10, 9, 8, 7 fatorial, 3 fatorial, 7 fatorial. Lembrando aqui também, né, se te der uma vontade de multiplicar esses números, não faça isso. 3 fatorial não é a mesma coisa que o número 3, então você não pode multiplicar os fatoriais. Tem que resolver cada um deles. Por isso que a gente tem essa estratégia de cancelar, já que os resultados são sempre números muito grandes. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, que é praticamente a mesma conta do anterior, só que a gente ainda tem o 3 fatorial aqui embaixo, né? Que é o 3 vezes 2 vezes 1. Dá para simplificar, e aí vai ficar 10 vezes 3, 30, 30 vezes 4, 120 combinações. Então, aqui a gente tem 120 trios. E, mais uma vez, a gente não tem a resposta aqui nas alternativas, né? Então, eu vou criar uma alternativa nova. You're fired! Get out of here! You're fired! Aqui, ó, 120, então é a resposta correta. Então, essa é a diferença, arranjo ou combinação. Se você vai resolver o exercício e você não quer nenhuma repetição, você só quer formar grupos distintos, combinação. Se o teu agrupamento tem um lugar, uma colocação específica, um cargo, vice-presidente, presidente, é um sorteio que faz diferença entre o primeiro e o segundo prêmio, é um pódio que vai ser formado, arranjo, porque daí você quer considerar todas as repetições. Então é isso no vídeo de hoje. Se gostaram desse conteúdo, assistam os outros vídeos do canal. Obrigada e até a próxima!